Aqui estamos para falar de assuntos importantes para o seu relacionamento amoroso. Etc. Talks entrando no ar com um assunto muito importante. Eu tenho uma pessoa aqui importante para falar sobre isso, porque é um assunto que remete às dores muitas vezes anônimas pelas quais estamos passando dentro de casa. Coisas que não aparecem muitas vezes nas redes sociais. Às vezes a gente opta por colocar uma foto chique, bacana, legal, tá tudo muito bem, mas às vezes lá, nos bastidores dos nossos relacionamentos, as coisas não vão tão bem. Eu tenho comigo hoje Milena Ruas, psicóloga, que trabalha com uma abordagem muito interessante, a cognitivo-comportamental, que ajuda as pessoas a reorganizar processos para alcançar seus objetivos a caminho, na busca da felicidade, de um bem-estar, de um equilíbrio emocional. Milena, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Que assunto forte vamos conversar em relações tóxicas. Isso, obrigada a você pelo convite. Estou muito contente. Que bom. Você trabalha já há quanto tempo ajudando pessoas a tomar consciência de si mesmas, a reorganizar a vida afetiva, familiar? Eu me formei em psicologia em 2003. E 20 anos. 20 anos. Poxa, é uma bela experiência, hein, Milena? É uma caminhada. Isso. Né? E toda hora, cada vez mais, o mundo está fomentando conflitos familiares. Aliás, eles sempre existiram, né? Sim. Sempre existiram. Sim, mas antes as pessoas, eu acho que tinham mais dificuldade em buscar ajuda, né? E hoje, eu acho que devido até muitas pessoas falarem, a divulgação como um todo, as pessoas vêm se identificando mais com os problemas e buscando a alternativa para resolvê-los, né? Isso é muito bom. Eu sigo Milena nas redes sociais. Milena me segue nas redes também sociais. Volta e meia eu comento nas coisas que ela posta. Volta e meia ela comenta nas coisas que eu posto. Aí eu falei, peraí, por que não conversar com essa pessoa aqui presencialmente? Rede social é bacana para isso, né? Quando a gente promove novos encontros, novos relacionamentos em alto nível. E a gente está aqui exatamente para isso. Porque os seus conteúdos ligados a esses problemas de ruídos na comunicação entre os casais, tem me chamado a atenção pela simplicidade com a qual você aborda. Você fala de coisas lá de uma maneira não tão erudita, mas eu tenho certeza que essa é a maneira que toca o coração das pessoas. Sim. Para que possa chegar e aumentar a possibilidade dessas pessoas encontrar caminhos. Quais são os maiores bloqueios que você tem percebido na clínica quando as pessoas chegam trazendo reclamações do outro, trazendo reclamações desses problemas que acabam acontecendo nos relacionamentos, prejudicando o amor, prejudicando a troca, prejudicando a sexualidade, prejudicando a relação com os filhos? Olha, sabe que, falando até que você disse da terapia cognitivo-comportamental, né? E o Beck tem uma frase, o Beck é o pai da cognitivo-comportamental, né? E ele tem uma frase que fala que só o amor, ele não sustenta um relacionamento. Isso é importante, hein? Né? Então, porque muita gente romantiza esse amor. Sim, eu amo demais. E acha mas quando que traz para a realidade... que só isso vai sustentar um relacionamento. E só o amor não sustenta um relacionamento. Né? E eu costumo falar para os pacientes, para os meus clientes, que o relacionamento é uma construção diária. Né? Todo dia ali regando aquela plantinha. Não é? E então, as divergências que eu vejo, né, as maiores dificuldades que eu vejo, são essas do dia a dia mesmo. Né? De repente, de falta de comunicação, de leitura mental, então de achar que eu sei o que o outro está pensando, o outro deveria saber o que eu penso. Excesso de leitura mental atrapalha, né? Atrapalha. A pessoa já antecipa um raciocínio que pode não estar na cabeça do outro. Exatamente. De repente, essa ansiedade também, querer um retorno logo, né? Esses dias eu estava lendo também sobre uma coisa que as pessoas falam muito, vamos dormir brigado, não pode dormir brigado, tem que resolver logo, e às vezes quer resolver ali no calor do momento, né? Então, calma, espera, o dia não vai acabar, né? O mundo não vai acabar amanhã, dorme com isso, amanhã resolve de cabeça fria, né? Então, as grandes dificuldades são essas menores mesmo. Mas o mundo
tá fomentando a pressa, Sim. tá fomentando a rapidez para tudo. E dormir para resolver depois, as pessoas às vezes não querem esperar. Não tem essa disponibilidade, né? Tá demais, né? É. E quem tem mais reclamado? A mulher ou o homem? Ah, A sabe que esposa os ou o dois- esposo? Sabe que os dois, os dois estão em busca de relacionamentos e os dois encontram essa dificuldade. Quando você faz abordagem, não sei se você trabalha com terapia de casais também, os dois aparecem ou é separado? Eu trabalho separado, os dois eu acabo encaminhando para outros colegas. Seu atendimento é online, não é presencial? Online, isso, é 100% online. 100% online. Depois da gravidez do nenê, eu voltei só online, mas eu estou ligada numa clínica aqui em São José também. Faço parte do corpo da clínica, Ah, sei. do Interac. Você tem quantos filhos? Tenho 2. 2 filhos. O Uhum. segundo tem quanto tempo? Ele tem 8 meses. Poxa, então realmente você não pode sair de casa agora. Né? Já pensou? A procura, então, acaba sendo individual. Individual, é. E as reclamações das esposas para com os seus cônjuges e dos homens para com seus cônjuges, suas esposas ou não, são reclamações parecidas ou diferentes? Eu entendo que ambos estão buscando um relacionamento, querem estar num relacionamento, não é? E às vezes a demanda pode ser um pouco maior de que as pessoas buscam individualidade ainda dentro do relacionamento, não é? Que isso também é importante. E às vezes o outro não dá muito espaço, e isso pode ser tanto mulher quanto homem. Às vezes a gente tende a achar, né, que quem gruda é a mulher, mas não, tem dos dois. Eu tenho vários exemplos também nos meus atendimentos clínicos, que eu trabalho com a psicanálise, e várias pessoas chegam lá e sofrem exatamente porque são controladores, dominadores, sufocam a liberdade do outro, de ter seu próprio caminho, seus atalhos particulares, né? Essa construção da individualidade, como que você vê isso como um dos maiores desafios do ser humano em busca do autoconhecimento, do amadurecimento pessoal para tomar conta da vida, inclusive das suas relações? Sabe que a conversa foi caminhando para esse ponto, e esse é um ponto bastante importante dentro do relacionamento, né? E a gente estava falando dessa velocidade das coisas acontecerem. Então, eu entendo assim, as pessoas, talvez a maior dificuldade no relacionamento é que as pessoas se jogam em relacionamentos e às vezes não conhecem tão bem o parceiro que está se relacionando, né? Então, logo namora e acha que tá apaixonado, é o grande amor da vida, e vão se relacionando, e de repente se veem ali no relacionamento, quando se dão conta, de repente, né, já estão, sei lá, morando junto, com filhos, e aí antes de passar por certos testes da vida, né? Exatamente, sem conhecer muito o outro muitas vezes, né? E quando a gente inicia um relacionamento, a gente acaba que se dedica muito àquilo, né? Que também é natural em início de relacionamento, né? De que, quero passar mais tempo com o outro, quero ficar com o outro, aí saio só com o outro e vou deixando de lado aquelas coisas que eu fazia sozinha, né? Ou sozinho, né? Então eu deixo de sair com as minhas amigas, deixo de frequentar a academia sozinho de repente. É uma certa hipnose isso? Engraçado, parece que a vida estimula você ficar meio preso individualmente a alguém, e esquece que você tem amigos, esquece que você tem relações com a espiritualidade, com a sua religião, e fica exclusivamente ali. Quando a desilusão, quando a ilusão passa e a desilusão se instala, a chance dessa pessoa sofrer não é maior? Muito maior, muito maior. É um hiperfoco, né? Isso acontece com outras coisas também, mesmo no relacionamento, porque no começo é gostoso, né? Falando em relacionamento tóxico, né? Ninguém começa um relacionamento já com esses comportamentos disfuncionais, né? Então, no começo, a pessoa se demonstra encantadora, né? Quer ganhar o freguês, né? Então, esses comportamentos disfuncionais acontecem depois, né? E aí, quando a pessoa vai deixando outros lados da vida, é muito difícil, né? Porque daí, se esse pilar da pessoa cai,
e ela só tem isso como um pilar na vida, a dificuldade é muito maior de se reerguer, né? Um dia eu fiz a celebração de um casamento. Ah, Foi muito bacana. E no dia lá, eu conversando com o casal, eu fiz algumas perguntas. Chamaram um jornalista para celebrar, né? Um jornalista que gosta de psicologia. Então eu falei, opa, vamos conversar, colocar todo mundo para conversar. Eu perguntei se tinha alguém ali com 1 ano de casados ou com 10 anos de casado. O pessoal ia levantando a mão. Você tem alguém aqui com mais tempo de casado? E um senhor lá no fundo levantou a mão. Eu. Eu falei, pois não, o senhor está tão empolgado. Por quê? Porque eu tenho 53 anos de casado. Falei, nossa, que maravilha. E a sortuda está aqui do meu lado. Apontou assim para uma senhora do lado, né? E eu falei assim, poxa, tá vendo? O que um homem de 53 anos de casado com a sua esposa que está aí tem a dizer para eles que têm 0 dias de casado e que estão começando hoje? E ele falou assim, eu tenho muito a falar para eles. Até porque eu sou avô da noiva, falou, né? Foi tão bonito, tão agradável. E ele falou assim, olha, seja amigo do silêncio, seja amigo da compreensão, seja amigo da tolerância, do perdão. E foi falando determinados aspectos que fazem uma relação durar muito. Eu estou falando dessa história por quê? Porque cada vez mais as estatísticas comprovam que a quantidade de separações, de divórcios no primeiro ano de casamento está aumentando. Muito embora São José dos Campos, a cidade em que nos encontramos, seja uma cidade que está um ponto fora da curva porque diminuiu a quantidade de separações no ano passado. Diminuiu. Mas ainda assim é grande. No primeiro ano de casado, as pessoas já não estão se tolerando mais. Como administrar essa falta de paciência? Essa dificuldade de conviver com o diferente que mora no outro que eu escolhi para me casar? É engraçado até você falar isso, porque na pandemia também aumentou o número de divórcios, né? É incrível. Também aí, quando as pessoas imaginar, as pessoas tiveram que ficar perto. Tiveram que conviver, né? Um amigo falou assim para mim, eu sou programado para ficar 8 horas fora de casa trabalhando. Eu tô tendo que ficar em casa e agora como é que eu vou aguentar minha mulher? Eu falei assim, talvez pergunte para ela como é que ela vai aguentar você também. Né? Porque o jogo vale para os dois, né? Sim. Mas vamos lá, continue falando a respeito dessa questão. Vamos, eu acho que é essa a questão mesmo, né? De conseguir ter paciência, conseguir conversar de uma maneira assertiva, né? Falar. Muitas vezes as pessoas na hora de conversar também partem para agressão sem nem saber, né? Então já vão chamando, você é isso, ao invés de falarem sobre o comportamento que não gostou, o que esperava que fosse diferente, não é? E eu acho que essa questão da leitura mental também, né? De que com a proximidade, isso fica muito mais claro, né? Porque como eu sei, convivo muito com o outro me conhece tão bem, ele deveria saber que, né, eu não gosto disso, ou ele deveria saber que é para ele fazer aquilo outro, né? E aí as chances de conflitos vão aumentando, porque daí uma vez que o outro não corrobora com aquela expectativa que eu tinha dele, aí eu vou ficando com raiva e vou reagindo a essas coisas que só aconteceram na minha cabeça, né? Eu nunca falei pro outro o que eu esperava nem do comportamento dele, né? E nem do que eu senti depois daquilo, né? E aí vou reagindo com isso, né? De que vou ficando irritada, e aí as confusões vão acontecendo, né? Eu gosto dessa expressão, dessas duas palavras juntinhas, porque elas têm um significado muito interessante. Eu quero que você aprofunde mais isso daí para quem está nos acompanhando, porque isso aqui é também uma terapia em grupo, né? Vamos imaginar que você está falando para milhares de pessoas que gostam desse tema e estão enfrentando dificuldades, desafios nessa área que é do encaixe, da harmonia numa relação para tornar a vida prazerosa. Leitura mental. Vamos deixar bem claro o que é a leitura mental e como que ela pode interferir na qualidade de um relacionamento. Sim, vamos lá. A leitura mental... Essa é a câmera lente da verdade. Ali o pessoal está te acompanhando. Veja, diga. Tá, vamos lá. Não estou tão acostumada assim com as câmeras. Você está em casa, menina. Você está ótima. Continue. A leitura mental, o que é, então? Pode acontecer de duas maneiras. Pode ser, então, eu achar que o outro deveria saber o que eu estou pensando,
né? Então, eu dei até um exemplo outro dia nas redes sociais de uma esposa que chega com as compras, né? E eu acho que esse é um exemplo clássico, e muitas pessoas podem se identificar com isso, né? Então, passei no supermercado, chego com as compras em casa, vejo que o carro do meu marido está em casa e ele não me ajuda a tirar as compras do carro, né? Então, eu fico pensando, poxa, ele sabe que eu trabalhei o dia inteiro, ele sabe que eu estou cansada, né? Ele deveria estar aqui me ajudando. Então, essa é a leitura mental, né? Então, eu achar que o outro deveria saber aquilo que eu tenho expectativa para ele, né? Antes de perguntar para ele, por que você não foi me ajudar? Antes de pedir para o outro me ajudar. Você pode me ajudar? Exatamente, né? E eu também, a leitura mental do outro também é no seguinte sentido de que eu também, o carro tá lá, mas será que a pessoa tá lá? Será que a pessoa tá disponível? De repente a pessoa tá tomando banho, de repente saiu a pé. Não dá pra gente saber o que está acontecendo. Não é mais fácil pedir ajuda? Exatamente. Do que interpretar. Então, leitura mental seria isso. Eu antecipo algo sem saber se o outro está disponível, sem saber se automaticamente ele pode vir rapidamente me ajudar. Exato. Isso. É eu colocar essa expectativa que o outro deveria pensar sobre mim, né? Uhum. E também posso pensar ao contrário, né? O outro também pode pensar ao meu respeito, né? Então, nesse exemplo, também pode ser uma vez, quando meu esposo, de repente, solicitou ajuda, eu falei, não precisa, você deve estar cansado, fica aí sentado que eu dou conta. Né? E aí o outro também pode pensar, não, aquela vez eu pedi e ela falou que não precisava, então eu vou ficar aqui. E olha que você está dando um exemplo de algo tão comezinho, Uhum. de algo tão habitual. Sim. Imagine para circunstâncias mais complexas. Sim. Sim, por isso que eu falei, esse é um exemplo que muitas pessoas podem se relacionar, porque né, quem já não se pegou pensando, né, poxa vida, né, ele podia estar aqui me ajudando, né, e não passou pela cabeça o pedido, né? Pedido. É mais fácil pedir do que ficar pensando, minha gente, peça, antes de processar. Outro detalhe que eu gosto de atrelar a essa questão da leitura mental é o diálogo interno. Uhum. Diálogo interno, o que é isso? É quando eu mesmo coloco na boca do meu interlocutor argumentos, palavras, que possivelmente ele talvez nem venha a pensar ou não faça parte do repertório dele, mas eu coloco como se fosse ele o autor daquela conversa. Qual que é o peso disso também na arte de atrapalhar a qualidade de uma convivência? É muito grande, é muito grande. Sabe que nos Estados Unidos eles têm um instituto que estuda relacionamentos, chama Gottman Institute. E eles estudam só sobre relacionamentos. Eles têm lá os 5 cavaleiros, eu acho, que são destruidores de relacionamentos, né? E a comunicação é um deles, e ele fala que essa questão de eu atribuir ao outro alguma coisa atrapalha muito os relacionamentos, porque eu deixo de te falar alguma coisa, ou às vezes deixo de te fazer um pedido, porque eu já sei, né, entre aspas, que você não vai querer, porque eu já pedia muitas vezes e não deu certo, né, então é isso que você falou, né, então eu já vou atribuindo algo ao outro, ele vai falar que não pode, porque ele não, e às vezes, e já começa com os adjetivos, né, então, porque é um preguiçoso mesmo. E isso, as confusões vão acontecendo, né? Eu não sei como é que é com você que está nos assistindo, mas muitas vezes, na hora que a gente tem esses diálogos internos, lá no fundo, o que a gente deposita na fala do outro, que a gente deposita nos argumentos do outro, pode nunca ter passado pela cabeça do outro. Mas muitas vezes, segundo a psicanálise, os argumentos que vão para a boca do outro através do meu mecanismo de criar um diálogo irreal, não um diálogo virtual, né? Porque não existiu, mas dentro de mim já está acontecendo, eu já estou tendo embates com outra pessoa. Os argumentos do outro geralmente estão muito conectados ao meu superego, muito conectados a tudo aquilo que para mim é muito duro, muito difícil. É uma forma de eu visualizar em alguém aquilo que eu cobro excessivamente de mim. Então, os meus mecanismos de autopunição, de autossabotagem, aparecem vestidos em alguém, muitas vezes. Só que esse diálogo só existe dentro de mim. Mas de acordo com a neurociência,
O mecanismo interno do cérebro para ele não importa que esse diálogo não tenha ocorrido na prática. Para ele aciona neurotransmissores no corpo que mobilizam o corpo para briga se a conversa é pesada. Sim. Aí o outro chega, eu desconto em cima do outro com uma raiva e fala, mas o que aconteceu? Como que você sente isso para poder amenizar um pouco as guerras nucleares que acontecem dentro de casa? Olha, eu acho que incentivando o diálogo, né? Não, prático, na realidade. Prático, exatamente. Não assumir que sabe a resposta do outro. Não é? Então, perguntando mesmo, falando mesmo, não achar que eu sei o que o outro vai responder, né? E não adianta nem pedir, porque ele não vai fazer mesmo. Né? E aí, daí passa o dia inteiro emburrado, muitas vezes, né? Então, tentar pedir, né? A não ser que a gente tenha feito realmente alguma coisa, né? Que tenha deixado o outro com raiva para negar um pedido, né? A gente não sabe qual vai ser a resposta do outro, né? Então, pergunte, se comunique, né? Tente conversar, dialogar, né? Isso é muito importante. E acho que esse é o ponto-chave de um relacionamento duradouro, né? Conseguir conversar para quando os problemas vão surgindo, já interromper ali no começo, não deixar que aquilo vire uma bola de neve. É que né? muita gente tem dificuldade de encarar aquilo que tem de pior e que sabe que prejudica um relacionamento. Trazer isso para uma conversa é ficar cara a cara com a sua própria vulnerabilidade. O que você estimula? O que você sugere para quem está nos acompanhando? O que você costuma estimular nessa hora em que, inevitavelmente, para poder resolver um problema que está acontecendo na relação mais próxima e que pode gerar um ambiente tóxico, eu ficar cara a cara com o que eu trago de mais frágil dentro da minha personalidade, da minha conduta, e que às vezes aparece num grito, aparece numa ofensa, aparece no desejo de humilhar o outro diante de terceiros. Estou te colocando uma bomba na mão aí. Você falou da vulnerabilidade, mas estar num relacionamento é estar vulnerável. Não é? Porque o relacionamento, eu costumo dizer que é uma meta que não depende só de mim, depende de mim e do outro, né? Então, quando eu me abro para um relacionamento, eu estou me deixando ali vulnerável para que esse relacionamento aconteça, não é? E o autoconhecimento, eu entendo que seja uma grande chave para isso, né? Para conseguir lidar com isso, porque muitas vezes eu deixo de falar porque vou magoar o outro, ou porque eu tenho dificuldades em pontuar algumas coisas. Às vezes a dificuldade é minha, né? De negar pedidos, dificuldade de falar as coisas assertivamente, né? E aí vou ali jogando a poeira para debaixo do tapete. E aí a hora que sai, porque não é que aquele comportamento eu deixei de falar, mas o comportamento passou a estar ok, né? Eu deixei de falar, mas a sujeira do tapete está aumentando. Algo está guardado para o futuro. Exatamente. E aí, a hora que sai, não vai sair da maneira assertiva que poderia ter saído, né? Lá da primeira vez que isso aconteceu, né? E aí, na expectativa do outro mudar, do outro ter percebido, o outro percebeu que não deu certo, né? Não percebeu, né? Não, se a gente não verbalizar, o outro, a não ser que esteja num processo também de mudança com ele, com terapia ou alguma coisa, dificilmente vai, né, achar que vai mudar sozinho. Estou percebendo que o contexto, o perfume da sua fala, o aroma do seu discurso, remete à tolerância, paciência, capacidade de diálogo, silêncio interior para eu não ficar fazendo diálogos internos ou fazendo leitura mental do outro. Isso tudo é um cenário favorável a um bom relacionamento. Sim. Mas a sociedade em que a gente vive, historicamente, é uma sociedade que foi construída em cima de relações de culpa. Temos aí 400, 500 anos para trás em que a estrutura da relação humana estava em cima de pensamento inquisitorial. Ou seja, se existe uma culpa em que a pessoa lá atrás era queimada viva, ou era destruída
por mecanismos de tortura cruéis, alimentados por uma postura tradicional, do pensamento religioso tradicional. Imagine isso, acabou isso, só que continua dentro das pessoas. Se eu te culpo como a minha esposa, se eu te culpo pelo mal feito, a louça mal lavada, a roupa que não ficou com cheiro legal, a comida que não está bem feita, se eu te culpo é porque existe uma pena a ser imposta a alguém. Se existe uma pena a ser imposta, existe um juiz para decretar essa pena. Se existe uma pena, existe um réu. E geralmente eu quero acusar o outro para livrar a possibilidade de eu ser o culpado da coisa. Como resolver essa questão num mundo em que a gente sabe que a extinção da culpa significaria uma evolução nas relações humanas? Como que a gente pode trabalhar isso num relacionamento agora, dentro de casa, em que alguém sempre precisa buscar esse argumento? Quem foi que deixou isso aqui fora do lugar? Quem foi que colocou esse chinelo? Por que ele não estava aqui? Necessidade de ter que saber quem foi. E aí? Eu acho que, até pensando nessa questão do relacionamento tóxico que a gente falou, né? Que tem muita relação com a questão da culpa. Exatamente. É que eu lembrei disso porque eu acho que esse já é um sinal de... É uma luzinha vermelha ali no fundo, né? Para que esse relacionamento talvez deva ser conversado melhor, né? Ajustado. Seja ressignificado, né? Porque estar num relacionamento onde o outro te culpa por ter deixado o chinelo fora do lugar, não só o chinelo, né? Sim, às vezes é um exemplo trivial. Né? Às vezes o chinelo realmente, né? Tá fora do lugar e ali no meio da sala não é o lugar adequado. Mas não enfim. motivo para eu poder. Exato, né? Desregulações emocionais com frequência, né? Então, queimou a comida, joga o prato na parede. Né? Então, isso já fica como um sinal de alerta para um relacionamento que, de repente, não está indo bem, não é? Então, será que conversar ajudaria nesse cenário, né? De pedir para o outro, né? Tentar entender com o outro, de repente, por que você também não pode assumir essa tarefa da casa, então? Né? Se não está legal feita dessa maneira, como será que a gente poderia resolver esse problema? Olhar para isso como uma resolução de problemas, de repente, né? A comida não está boa, o que será que não está boa? A pessoa que está fazendo que não está boa, será que queimou? Queimou em qual cenário? Queimou porque foi ver o filho que não estava bem, né? E tentar conversar para ver se isso consegue ser amenizado, né? Ou se isso vem repetindo muitas vezes. Porque se isso vem acontecendo com muita frequência, é importante reavaliar esse relacionamento, de repente, né? Eu já vi pessoas que chegaram à clínica reclamando de quando, em momentos de convivência com amigos, um churrasco, uma festa, o cônjuge, numa frase, deixou no contexto uma humilhação do parceiro, da parceira. E pegou mal. Constrangeu todo mundo que estava ali de uma maneira sutil, porque algumas pessoas, quando fazem esse tipo de ofensa, sabem fazer de maneira não tão ostensiva, mas acaba pegando. Pegando a credibilidade do outro. Afeta a espontaneidade do encontro. E aí houve a necessidade de, em algumas abordagens terapêuticas, de reforçar uma negociação do casal. Você vai assumir que nunca mais vai fazer isso na frente dos outros. Porque isso configura claramente uma relação tóxica. E nem na frente dos outros, né? Não fazer mais, né? E nem na frente dos outros. Porque a pessoa se sente mal tanto na relação anônima ali dentro de casa, interna, exposta, aquela exposta. Pega mal, né? Sim. E esse também é um outro sinal de alerta, né? Para um relacionamento que vem aí com comportamentos tóxicos e abusivos de repente, né? E vem em tom de brincadeira, muitas vezes, né? E talvez, olha, se essa pessoa não tivesse em um ambiente exposto, será que dentro de casa ela consegue perceber que isso não é legal? Muitas pessoas às vezes não percebem. Ela consegue muitas vezes perceber, mas não dialoga para poder resolver a questão na raiz, na base, né? A cristalização de uma relação tóxica está diretamente relacionada com a falta de comunicação?
Não sei se só a falta de comunicação. Eu acho que a falta de comunicação pode ser uma estratégia para tentar ver se algo pode ser melhorado, não é? Nem sempre a comunicação vai conseguir resolver o problema da relação, né? E aí o casal não tem muita saída, né? Então a pessoa que vem sofrendo com o relacionamento, né? A pessoa que é ali não o abusador, né? O Sim. outro da relação precisa tomar uma decisão, então, né? Quero estar nesse relacionamento? Ou como vou fazer para sair desse relacionamento? E quando tem filhos na Né? jogada, como é que fica o sentimento de culpa de não ter dado conta? Essa é a grande dificuldade dos relacionamentos abusivos, né, tóxicos, porque nem sempre a dependência é só emocional. Às vezes a dependência é Financeiro. financeira, né? Às vezes tem a questão dos filhos também, né? Tem a questão de achar que o outro vai melhorar, né? Que vai mudar, né? Porque um relacionamento tóxico, ele não é tóxico 100% das vezes. Né? Eu costumo falar que o lobo mau, né? Mesmo na história do Chapeuzinho Vermelho, né? O lobo mau, ele não é mau o tempo todo. Né? Então, esses comportamentos, né? A pessoa acaba achando que fica ludibriada, achando que vai... Porque faz parte do ciclo da violência, né? Então, ela faz o abuso, né? E aí, quando o agressor percebe que perdeu a mão ali do negócio, então pede desculpas, faz promessas, né? Fala que vai mudar e mantém o outro nesse relacionamento, né? Então, dependendo da dependência, se for financeira ou por filhos, né? O outro continua ali naquele relacionamento, né? Um dos pilares mais afetados quando uma relação tóxica vai se instalando aos poucos é a sexualidade. Ou melhor, os encontros sexuais. Uhum. Aí as pessoas começam a boicotar o desejo do outro, começam a se colocar de uma maneira assim, não, eu não vou fazer para punir o outro. E aí ocorre o risco de uma quebra, de um comprometimento a dois para a continuidade de uma vida, que o encontro sexual faz parte desse contrato. Uhum. E quando ele é bloqueado, qual o impacto disso que você sente para que a relação se torne mais tóxica ainda? Olha, na verdade, quando a gente fala em relacionamento de casais, né, o relacionamento sexual, ele é um termômetro também para a gente conseguir entender como está esse relacionamento desse casal, né? Porque acontece das duas coisas. Tem casais que não estão bem, mas ainda continuam com um bom relacionamento sexual, e tem casais que é a primeira coisa que acaba que de alerta que o relacionamento não está bem, né? A maioria dos casais que me procuram para poder trabalhar é esse aí. Primeira coisa, quando já começa a dar trombada na conversa, eles bloqueiam a cama. Sim, e é engraçado falar assim, porque parece que vai usar como porque sabe que é algo que... Exato, né? Como sabe que é algo prazeroso para os dois, então eu vou tirar aquilo que eu sei que você gosta, né? A pessoa fala assim, mas não adianta eu querer transar com uma pessoa que eu tô brigando o dia todo. Uhum. Eu tenho que chegar à noite já com o clima que começou no carinho do amanhecer. Sim, exatamente, né? Mas todo dia tem atrito entre os casais, então não vai ter relação nunca se for esperar uma coisa dessa, né? Não, mas são atritos e atritos, né? Há atritos e atritos. Os casais deveriam aprender isso. Há atritos e atritos. Alguns que não deveriam impedir os encontros sexuais à noite, apesar dos ruídos ao longo do dia. Exatamente. O que você sugere para que os ruídos diminuam e a toxicidade das relações comece a abrir espaço para ternura, para generosidade, para compreensão? Vamos lá, que o pessoal tá doido para ouvir. Vamos. Eu acho duas coisas, na verdade. Eu acho que primeiro a gente precisa tomar cuidado com as pessoas. Não estamos falando de casamentos de 20 anos, né? De 30 anos. Primeiro, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com as pessoas que a gente se envolve,
né? Porque muitos dos relacionamentos, eles podem acontecer também com relacionamentos muito disfuncionais, assim, né? Podem acontecer quando, de repente, o outro tem algum transtorno de personalidade ou alguma coisa. Ou é violento. Exatamente. Finge no começo ou não agride no começo, mas isso vai se revelando depois. Vai se revelando depois, exatamente. Então, cuidado ao se relacionar, né? Então, não se entreguem tanto assim, né? Porque a gente vê isso também com relacionamentos muito jovens, de pessoas mais jovens. A gente recentemente teve o caso na televisão, né? Do programa que... em menos de 3 meses, o rapaz falava que ia dar uma cotovelada na boca da moça, né? Então, as pessoas vão se entregando muito em relacionamentos muito cedo, Ou seja, a né? entrega é fundamental, mas ela pode também ser feita de uma maneira inteligente. Controlada, né? Aos poucos eu vou me aprofundando. Exato. Vamos conhecer essa pessoa, saber quem é, né? Então, tomar cuidado. Eu acho que o primeiro ponto é tomar cuidado nos É na relacionamentos. hora do amor agir com maturidade. Exatamente. Percebeu ali os sinais de alerta, né? Quais são esses sinais de alerta? Então, essas ofensas veladas, de repente, né? Esse ciúme excessivo, querer afastar a pessoa de amigos e familiares, muitas vezes, o controle, né? Então, essa Comportamento obsessivo, controlando. De preciso ter a senha do seu celular, por mais que isso seja natural, né? Mas quando vira algo que eu preciso ter, eu quero... Tem gente que pede para rastrear as conversas, né? Quero ver a conversa, né? Então, tomar cuidado com isso também, né? Quando quer tomar conta da vida do outro, de outras, de leva para a faculdade, muitas vezes, né? Só eu posso te levar aí nos lugares. Então, tem que tomar cuidado tipo de com roupa que usa. tipo de roupa que usa. Então, ficar atento a esses sinais de alerta. Isso pode resultar ali na frente numa relação tóxica, excessivamente controladora, obsessiva. Isso, e cada vez mais emaranhado, com mais dificuldade de sair dessa relação, não é? Porque em alguns casos só a conversa não vai resolver. Não pode ficar normal o fato de uma pessoa chegar e dizer assim, se você não for minha ou se você não for meu, você não é de mais ninguém. E a pessoa vai lá e mata, passa com o carro por cima. Não pode ficar banal esse tipo de coisa. Não é normal, né? Proibir sair de saia. Não é normal essas coisas, né? O rapaz que agrediu a moça porque ela foi beber sem pedir autorização para ele. Ou seja, é bizarro, é um absurdo, é inaceitável para a qualidade de uma relação, né? Sim. Então a gente tem casos extremos que só a conversa não vai resolver. É importante que os dois saiam desse relacionamento. E para que isso aconteça, a pessoa que vem sofrendo as agressões, ela precisa estar bem, ela precisa ter outros pilares fortes na vida dela, como família, amigos, né? Eu vou encerrar essa nossa conversa aqui trazendo de volta uma palavra que você usou lá na primeira parte da nossa conversa, que foi a necessidade que todos nós temos de trabalhar a nossa individualidade. Foi essa palavra. Eu acho que isso aí é um antídoto para a tendência de muitas pessoas mergulharem sem fronteiras na realidade emocional do outro e haver uma mistura de identidades, de personalidades. De tal maneira que quando o outro diz eu não te quero mais, é como se eu morresse por dentro. Porque cadê a minha identidade pessoal? Sim. Identidade se constrói com individualidade. Veja por quais atalhos você está indo. Veja por quais ruas você está indo. Estou falando com a Milena Ruas aqui. Veja quais atalhos você está indo para você poder construir amorosa e profundamente esse autoconhecimento para que as relações fiquem melhores, né? Isso. Para que quando a gente for lembrado, a gente seja lembrado assim, poxa, que pessoa legal aquela com quem eu convivi. Sim. Que pessoa bacana aquela com quem me relacionei. Sim. Ô, Milena, obrigado, viu, pelo carinho da sua vinda por aqui. Obrigada a você. Abrantes, posso só falar mais uma coisinha? Claro, lógico. Da questão da individualidade, né? Eu costumo falar para as pessoas, para os meus clientes, que o relacionamento, ele tem que vir para agregar na nossa vida, né? Algo que eu estou bem comigo e um relacionamento é algo para somar na minha vida e não para tapar um buraco existente
que eu tenho, né? Que eu preciso daquilo para ser eu mesma, para conseguir sair, para fazer alguma coisa. Então, quando o relacionamento ele vem para agregar, ele é muito mais saudável, né? Do que aquele relacionamento para tapar um vazio que eu tenho comigo, né? Milena, esse programa veio para agregar, viu? Para somar em busca da nossa felicidade. Obrigada, Muito obrigado. Obrigada a você. Valeu, gente. Tchau. Tchau.